conectar os eventos da Amazônia com que viria a ser o Roswell brasileiro. O tom deve ser de uma investigação que escala do céu para o chão, de luzes distantes para capturas biológicas. O dia em que o exército cercou o oeste, impossível. Janeiro de 1996. Enquanto o Brasil, os arquivos misteriosos da Amazônia, de 1977. Algo muito mais físico e aterrador estava prestes a colidir com a realidade em Minas Gerais. Não eram mais apenas luzes distantes, captadas por radares. Eram criaturas. O caso Varginha não começou com boatos, mas com um cerco militar sem precedentes que paralisou o sul do estado. Enquanto o comando Exército emitia notas oficiais falando em casal de anões ou chuvas fortes nos bastidores da escola de sargentos das armas, o clima era de guerra biológica, caminhões camuflados, comboios sigilosos e o isolamento de alas hospitalares indicavam que o Brasil havia acabado de capturar algo que não pertencia a este mundo. O que aconteceu naquelas 48 horas de janeiro mudou para sempre a ufologia mundial. Seres de olhos vermelhos e pele viscosa, mas foram os relatos dos próprios militares e policiais envolvidos que pintaram o cenário mais sombrio, cheiro insuportável de amoníaco, a morte misteriosa de um jovem policial que teria tocado a criatura com as mãos nuas e a presença imediata de agentes da inteligência estrangeira em Só Mineiro. O governo tentou ridicularizar a história, mas os registros de movimentação de tropas e os voos não programados de aviões da Força Aérea Americana em direção a Campinas contam uma história bem diferente. Este vídeo mergulha nos porões do caso Varginha e da noite oficial dos OVNIs. Vamos conectar os pontos entre a perseguição aérea de 1986 e a captura de 1996. Esqueça as explicações oficiais convenientes. Vamos investigar os depoimentos de quem estava lá, os relatórios médicos ocultos e a rede de silêncio que o exército brasileiro montou para esconder a maior prova de vida extraterrestre já registrada em nosso território. O espetáculo da negação terminou. Autor: verdade está cercada. Vamos invadir esse perímetro. Antes de Varginha se tornar o epicentro do mistério mundial, o Brasil viveu uma noite que desafiou a lógica de seus radares e a perícia de seus melhores pilotos para entender o cerco militar de 1996 para a noite de 19 de maio de 1986. Aquela data ficaria marcada da Força Aérea Brasileira como a noite oficial dos OVNIs. Não eram apenas luzes distantes na selva, como na Operação Prato. Eram 21 objetos esféricos, sólidos e luminosos, com cerca de 100 metros de diâmetro, que invadiram simultaneamente o espaço aéreo mais vigiado do país, o eixo Rio-São Paulo. Os radares do CNDACTA e entraram em alerta máximo. Operações de defesa aérea CODA detectou alvos que se moviam de forma impossível, saltando de 1.000 para 30.000 pés em segundos, desafiando a gravidade e as leis da aerodinâmica humana. O vídeo deve detalhar a resposta militar imediata. Mirage foram enviados para interceptar os invasores. Os áudios reais daquela noite que o Imagex Historical Archive resgata revelam o nervosismo dos pilotos. O capitão Márcio Jordão relatou que, ao tentar se aproximar de um dos objetos sobre São José dos Campos, a luz simplesmente brincava com seu jato, posicionando-se na sua cauda em uma velocidade que nenhum avião na Terra possuía. Em Brasília, o então ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio Moreira Lima,
tomou uma decisão sem precedentes. Ele foi à televisão admitir que o Brasil estava sob invasão de objetos não identificados. Aquela foi a primeira vez que um governo de uma grande nação admitiu oficialmente a presença de OVNIs em seu território. Mas enquanto o público via apenas luzes no céu, a inteligência militar brasileira começava a perceber que o fenômeno estava mudando de comportamento. Ele estava descendo. A narrativa aqui foca na transição tecnológica para o mistério biológico. Se em 1986 o confronto era eletrônico, aéreo, nos anos seguintes, de avistamentos no solo, os relatos começaram a se multiplicar na região sul de Minas Gerais. O Exército Brasileiro, através da Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, passou a monitorar uma atividade incomum naquela zona. Havia uma tensão silenciosa nos quartéis. Os relatórios da oficial de 86 serviram como um manual de alerta. O que quer que estivesse operando naquelas naves tinha um interesse específico no território brasileiro. O vídeo descreve como a vigilância militar foi discretamente aumentada em Minas Gerais, uma região rica em minérios e cavernas, que parecia ser um novo alvo de interesse dessas inteligências. A parte 1 encerra com o clima de calmaria antes da tempestade em janeiro de 1996, enquanto os brasileiros comemoravam o novo ano de Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, nos Estados Unidos. Detectaram um objeto em trajetória errática entrando na atmosfera sobre o hemisfério sul. A informação foi repassada para o SINDACTA. Algo estava caindo em Minas Gerais. Não era um satélite, um meteoro. Era uma das naves que a Força Aérea Brasileira tentara caçar em 1986. Voltaria para o espaço. Mas desta vez, o impacto estava previsto para as coordenadas de Varginha. E as tropas da já estavam com os motores dos caminhões camuflados ligados, aguardando a ordem de partida. O prelúdio terminou. O contato físico estava prestes a começar. De Minas, sob o sol escaldante. A calmaria do sábado, 20 de janeiro de 1996, em Varginha, foi quebrada por um trovão, mas por um som metálico e agudo que ecoou pelas colinas do sul nas primeiras horas da manhã. Moradores do bairro Jardim Ander relataram ter visto um objeto cilíndrico com uma fumaça branca saindo de sua traseira, perder altitude rapidamente e desaparecer. Atrás da vegetação densa que cercava a cidade, o vídeo deve detalhar a reação imediata e coordenada que se seguiu. Não foram apenas curiosos que se moveram, foram os bombeiros e o exército. Uma ligação anônima para o Corpo de Bombeiros relatava a presença de um bicho estranho no local. A narrativa foca na chegada da primeira equipe de bombeiros, que ao se deparar com a criatura no meio da mata, percebeu que não se tratava de um animal conhecido. O bicho tinha olhos vermelhos e uma pele protuberâncias, marrom e brilhante, que exalava um cheiro insuportável de amoníaco. O cerco militar começou ali. A Escola de Sargentos das Armas, localizada na vizinha Três Corações, mobilizou comboios de caminhões camuflados e soldados armados em direção a Varginha. O roteiro descreve a cena de guerra que militares cercaram no bairro Jardim, afastando curiosos, isolando redes a testemunhas civis, Liliane, como as três irmãs e Valquíria, Kátia, menos que teriam ficado cara a cara com a criatura no meio da tarde, relataram o pânico absoluto. O exército iniciaram uma caçada silenciosa e brutal. Caminhões da ESA foram vistos circulando pela cidade em alta velocidade e a movimentação no hospital regional
e no Hospital Humanitas indicava que algo transportado sob sigilo absoluto. Encerra com a captura de pelo menos 2 criaturas e o início do abafamento oficial, onde o comando do Exército emitiu notas falando em chuvas fortes e casal de anões para justificar movimentação de tropas. Mas nos estava apenas começando o cerco biológico, enquanto o Comando Militar do Leste emitia notas oficiais protocolares, tentando desviar a atenção da imprensa para uma suposta chuva de granizo. Os corredores dos hospitais de Varginha tornaram-se o palco de um drama digno dos filmes de ficção científica mais sombrios. Havia ficção. Para os envolvidos, não. O cheiro era o primeiro sinal. Relatos hospital de enfermeiras e funcionários do Hospital Humanitas descrevem o odor penetrante de amoníaco e enxofre que impregnava os lençóis e as alas isoladas. A narrativa aqui foca na logística. Os seres da captura não foram apenas vistos. Eles foram contidos. O vídeo deve detalhar o uso de redes de apreensão de animais e caixas de madeira reforçadas, transportadas em caminhões da essa escola de sargentos das armas sob escolta de batedores da Polícia do Exército. O movimento não era de um resgate, era de uma operação de contenção biológica. O ponto de virada emocional e trágico deste documentário reside na figura do jovem policial militar Marco Elixerezi, com apenas 23 anos e uma saúde impecável. Xerezi foi um dos primeiros a interceptar uma das criaturas. Durante a noite, o relato, corroborado por familiares e investigadores, ufológicos anos depois, é perturbador. Policial teria capturado o ser com as mãos nuas, colocando-o no banco traseiro de uma viatura. Impensável. Poucos dias depois, começou a apresentar uma febre altíssima e dores lancinantes. Seu sistema imunológico, antes robusto, simplesmente colapsou. Ele desenvolveu uma infecção generalizada que os médicos do hospital não conseguiam explicar, menos as bactérias em seu corpo pareciam não responder a nenhum antibiótico conhecido. A morte de Xerezi, em 15 de fevereiro de 1996, é o batom na cueca do caso. Varginha. O laudo oficial fala em insuficiência respiratória e septicemia, mas a família nunca teve acesso aos exames detalhados. Ele teria morrido por tocar no impossível. O roteiro avança para a presença internacional. Por que poucas horas após a captura, um avião cargueiro C-17 da Força Aérea dos Estados Unidos, o SAF, pousou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, sem plano de voo previamente anunciado? O IMAGEX, Historical Archive, conecta os pontos. Varginha tornou-se uma inteligência global. Testemunhas relataram a presença de homens internos escuros e militares americanos circulando pela essa em 3 corações. O Brasil, detentor da carga, estava sob imensa pressão diplomática. A narrativa detalha o comboio que partiu de Varginha em direção à Unicamp, Campinas. Lá, nos porões do laboratório de patologia, o lendário Dr. Badan Palhares teria sido encarregado de realizar a autópsia do que o Exército chamava internamente de entidade biológica extraterrestre. O vídeo deve explorar o silêncio imposto aos acadêmicos e a blindagem militar que cercou a universidade, transformando um centro de ensino em uma fortaleza de segredos de Estado. O mistério de Varginha não terminou com a suposta autópsia nos porões da Unicamp. Em Campinas, ele apenas entrou em uma fase de hibernação profunda e estratégica. Por décadas, o silêncio foi mantido através de uma combinação de ameaças diretas, pressões psicológicas e, principalmente, a ridicularização oficial. A parte 4,
encerra este documentário, analisando o legado de Varginha e o padrão militar de abafamento que o Brasil aperfeiçoou desde 1977 para lidar com o inexplicável. O vídeo detalha nos meses e anos seguintes ao evento, as testemunhas fundamentais começaram a ser sistematicamente desacreditadas. O comando do Exército Brasileiro, em um movimento de relações públicas sem precedentes, tentou substituir a imagem da criatura de olhos vermelhos por explicações mundanas que beiravam o absurdo. A narrativa foca na infame explicação do casal de anões, segundo o inquérito policial militar, IPM, concluído anos depois. O que as irmãs viram no terreno baldio não era um ser de outro mundo, mas um cidadão local conhecido como Mudinho, que estaria agachado devido a problemas físicos e sujo de lama devido às chuvas para o Imagex Historical Archive. Essa explicação não é apenas uma falha lógica, é um insulto à inteligência das testemunhas e dos militares envolvidos. Por que o Exército mobilizaria comboios da ESA, isolaria alas hospitalares e receberia aviões da Força Americana para capturar um cidadão com deficiência? A resposta serviu apenas para uma coisa: criar uma cortina de fumaça para quem não queria olhar de perto para o abismo. O roteiro avança para a luta dos ufólogos e pesquisadores, que se tornaram os verdadeiros guardiões da memória de 1996. Eles acumularam milhares de páginas de documentos, depoimentos gravados em vídeo de militares que, no leito de morte ou sob a proteção do anonimato, confirmaram o transporte de cargas biológicas para Campinas e, posteriormente, para os Estados Unidos. O vídeo descreve a rede de silêncio que ainda cerca a morte do policial Marco Xerezi. Sua família foi impedida de realizar uma exumação independente por anos, e os registros hospitalares daquela semana parecem ter sido editados pela burocracia militar. O Brasil, em um gesto de desespero histórico para manter o controle da narrativa, emitiu uma nota oficial em 2010, admitindo a presença da ESA em Varginha, mas alegando que os soldados estavam lá apenas para manutenção de veículos e apoio à defesa civil. Uma coincidência logística que nenhum estrategista militar levaria a sério, embora o governo brasileiro tenha liberado parte dos arquivos da Noite Oficial de 1986 e da Operação Prato sob pressão da lei de acesso à informação. Os documentos de Varginha permanecem sob o carimbo de ultra secreto. As filmagens mais nítidas feitas pelos soldados na mata e os vídeos da autópsia continuam desaparecidos ou trancados em cofres de inteligência. Varginha permanece como a prova definitiva de que, em 1996, o solo brasileiro foi palco de um evento que mudaria a biologia e a física, como as conhecemos, mas que foi consumido pelo medo das autoridades em admitir que não temos o controle do nosso próprio território.